Oi, gente, eu sou a Luísa Rezende e a nossa aula hoje é sobre dismenorreia. O que é a dismenorreia? É uma dor cíclica que está relacionada à menstruação, ocorre durante a menstruação ou até algumas horas antes, geralmente do tipo cólica, em baixo ventre ou região lombar, ou até irradiada para membros inferiores, e pode estar associada a outros sintomas, como cefaleia, náuseas e vômitos, nervosismo, fadiga, diarreia. A dismenorreia é uma desordem ginecológica bastante comum que afeta até 60% das mulheres no menarqume. Ela é mais comum nos extremos de idade, no início e final da vida reprodutiva, e 52% das adolescentes são comumente afetadas e cerca de 10% dessas adolescentes ficam incapacitadas para o trabalho cerca de 1 a 3 dias todos os meses. A dismenorreia pode ser classificada quanto à intensidade, em leve, moderada ou severa, incapacitante. Pode ser classificada também em relação ao surgimento, que pode ocorrer antes do período menstrual, durante a menstruação ou após o ciclo menstrual. E também pode ser classificada em relação à etiologia, quanto à dismenorreia primária e secundária. As dismenorreias primária e secundária apresentam diferenças importantes entre si. A primária surge geralmente 1 a 2 anos após a menarca, quando já se estabeleceram os ciclos ovulatórios. Isso ocorre pela liberação de prostaglandinas no fluxo menstrual, que causa contração uterina e a dor característica incólica. Ela se dá na ausência de doença pélvica e o exame físico da paciente é normal. A dor, nesse caso, se inicia poucas horas antes ou imediatamente após a descida do fluxo menstrual e pode durar de 8 até 72 horas. Comumente está relacionada a outros sintomas, como náuseas, vômitos e cefaleia. A história pregressa da paciente não tem relevância para fazer o diagnóstico dessa dismenorreia, e ela responde bem a anti-inflamatórios e anticoncepcionais. Já a dismenorreia secundária tem um início mais tardio, entre a quarta e quinta década de vida, e está associada a uma doença pélvica de base. Pode corresponder também a uma piora progressiva da dismenorreia primária pelo surgimento dessa doença pélvica de base. No exame físico da paciente podemos encontrar algumas anormalidades e exames de imagem também nos ajudam a encontrar evidências de doenças pélvicas. O início da dor na dismenorreia secundária ocorre 1 a 2 semanas antes da menstruação e pode persistir até alguns dias após o seu término. Dependendo da causa da dismenorreia secundária, ela pode apresentar outros sintomas, como sinusiorragia, dispareunia, menorragia. Em relação ao histórico da paciente, comumente ela está relacionada à exposição a doenças sexualmente transmissíveis, o uso do DIU não hormonal, história familiar de endometriose, miomas, pólipos, o sangramento uterino normal ou cirurgias prévias pélvicas. Nesse caso, a resposta aos anti-inflamatórios ou anticoncepcionais são mínimas ou até ausentes. A fisiopatologia depende muito da etiologia da dismenorreia. Em relação à primária, a fisiopatologia envolve a produção exagerada de prostaglandinas e leucotrienos pelo endométrio, e essas substâncias causam contrações miometriais e vasoconstrição, resultando em isquemia local, que são então manifestadas pela dor incólica.
Na dismenorreia secundária, a fisiopatologia depende da doença pélvica de base. Quanto às causas de dismenorreia, temos aquelas ginecológicas e as não ginecológicas. Nas ginecológicas, tem as que se dão principalmente por processos inflamatórios, as que correspondem a corpos estranhos e as causas obstrutivas. E nas causas não ginecológicas, tem fatores psicológicos. As dores que se dão principalmente por processos inflamatórios são causadas principalmente por endometrioma, adenomiose e DIPA. O endometrioma é caracterizado por um crescimento de tecido endometrial fora do sítio habitual, normalmente um local mais sensível, e nesse local há uma reação inflamatória intensa, cíclica, correspondendo ao período menstrual, e essa dor cíclica intensa pode evoluir inclusive para uma dor pélvica crônica. A adenomiose se dá pelo tecido endometrial que cresce no miométrio, e a resposta inflamatória na musculatura lisa também vai gerar dor. Não há, nesse caso, um aumento de contratilidade uterina. A dor é principalmente pelo processo inflamatório. Bem como na DIPA, que gera dor intensa pelos processos inflamatórios e correspondem a uma causa importante de dismenorreia secundária. Quanto àquelas causas que correspondem a corpos estranhos, estão os leomiomas do útero, principalmente os miomas submucosos ou até o intramural com componente submucoso, que aumenta a área de endométrio exposta à isquemia do tecido e também a contratilidade uterina. Isso na tentativa de expulsar os corpos estranhos de dentro do útero. Então, na tentativa de expulsar esse mioma. Também há maior vascularização do endométrio e formação de coágulos. Os coágulos também se comportam como corpos estranhos e aumentam ainda mais a dor. Os pólipos se comportam da mesma forma, também aumentam a área do endométrio, aumentam a isquemia, contratilidade uterina e geram a dor pela tentativa de expulsão desse corpo estranho. O DIU não hormonal é literalmente um corpo estranho no útero, então a dor se dá pela tentativa de expulsão do DIU. É importante lembrar que o Mirena, nos primeiros meses, pode gerar dismenorreia, também na tentativa de expulsão dele, e ele também gera uma endometrite asséptica. Depois disso, ele faz a atrofia endometrial, diminui a menstruação e aí, então, diminui a dismenorreia. Mas nos primeiros meses, ele também pode ser uma causa de dismenorreia. Tumores pélvicos que se encontram ali no endométrio ou em locais sensíveis podem também atuar como corpos estranhos e gerar a dor. Outras causas ginecológicas são as obstrutivas, entre elas principalmente as malformações genitais. O corno não comunicante, vai haver menstruação ali que não vai se exteriorizar pela vagina, e isso vai gerar muita dor. Um ímen perfurado também vai haver menstruação ali dentro do útero e essa menstruação não vai ser exteriorizada pela vulva, provocando dor pela tentativa de expulsão desses coágulos. Da mesma forma, na estenose do canal do colo do útero e outras malformações genitais. Alguns fatores psicológicos que não correspondem a causas ginecológicas também podem estar associados e provocar a dor, aumentar uma dor já existente ou prolongar a permanência dessa dor.
Quanto aos fatores de risco e proteção na dismenorreia. Histórico familiar de dismenorreia é um fator de risco, bem como o histórico familiar de doenças pélvicas, que aí aumentam a chance da paciente ter doenças pélvicas e gerar, então, a dismenorreia. Os extremos de idade, principalmente início e final da idade reprodutiva feminina. A nuliparidade também está relacionada a um aumento do risco. História de abuso sexual, que aí envolve bastante também o fator psicológico. A presença de DSTs, tabagismo e etilismo, a dieta rica em gorduras, obesidade e sedentarismo também estão relacionados a um risco aumentado de desenvolvimento da dismenorreia. Em relação aos fatores de proteção, temos a paridade, o uso de anticoncepcionais ou outros métodos anovulatórios, a atividade física também é um fator de proteção e a alimentação saudável, uma dieta mais pobre em gorduras, que ajuda bastante. O diagnóstico da dismenorreia vai se dar a partir da anamnese, no qual a gente vai questionar a paciente sobre as características desse quadro. Há quanto tempo ele existe, se sempre existiu ou se começou há algum tempo, depois de algum evento na vida da paciente, após o surgimento de alguma doença nessa paciente. Vamos questionar as características da dor, onde ocorre, o tipo da dor, o tempo de duração da dor, fatores de melhora, piora, se inicia antes, durante ou após o ciclo menstrual, se tem sintomas associados, tudo aquilo que a gente já vem falando na aula. O exame físico vai ajudar também, um exame físico normal sugere uma dismenorreia primária, quando a história é compatível, e na secundária a gente pode ver algumas alterações, como um tamanho uterino aumentado, uma massa abdominal, que pode corresponder a um endometrioma, por exemplo, a dor à mobilização uterina, que vai estar presente no adipo, por exemplo, um corrimento sugerindo doenças inflamatórias ali também na pelve. E os exames complementares vão ajudar bastante a fazer esse diagnóstico diferencial. Não são extremamente necessários, por exemplo, na paciente que tem característica de dismenorreia primária. Posso iniciar o tratamento sem a necessidade de exames complementares, mas quando há dúvida do diagnóstico, não é dismenorreia primária, não sei o que está causando essa dismenorreia secundária. Ou se eu achava que era uma dismenorreia primária, tratei e não resolveu. Eu vou lançar a mão de exames complementares. O principal exame utilizado é a ultrassom pélvica, que nos traz informações importantes de tamanho de útero, tamanho de endométrio, presença de anormalidades, mas podemos também partir para uma laparoscopia, que é padrão ouro para diagnóstico de endometriose, por exemplo, ou até uma esteroscopia, quando uma ultrassom sugere a presença de um pólipo. Posso ir para uma esteroscopia e continuar essa investigação. Em relação ao tratamento, eu dividi em tratamento da crise, no qual eu vou tentar controlar os sintomas da paciente, e no tratamento profilático. Na crise, é importante que a paciente realize atividade física, que além de aumentar o limiar da dor, provoca vasodilatação e consequente diminuição da isquemia, o que vai diminuir também a dor. Da mesma forma, haja a bolsa de água quente, o banho morno, que também provocam vasodilatação, diminuição da isquemia, diminuição da dor. Massagens relaxantes também têm eficácia no tratamento sintomático. E os medicamentos de primeira linha são os anti-inflamatórios não esteroidais.
que são iniciados 1 a 2 dias antes do fluxo menstrual. Normalmente a gente orienta que é o primeiro sinal de que a menstruação virá, já toma, seja esse primeiro sinal dor ou o próprio sangramento. E ele é mantido por 2 a 3 dias ou até o término do fluxo menstrual. Não deve ser usado continuamente pelos efeitos colaterais próprios das medicações, mas se utilizados somente nos períodos menstruais não vão gerar danos à paciente. No tratamento profilático também temos o exercício físico, que vai a longo prazo aumentar o limiar da dor da paciente e prevenir quadros de dismenorreia mais intensos. A acupuntura também ajuda muito. É importante que a paciente tenha mudanças dietéticas, no que se refere a ter uma dieta com baixo teor de gordura, rica em laticínios, que envolvem uma ingestão maior de cálcio e vitamina D, que alguns estudos trazem como coadjuvantes na prevenção de dismenorreia. Vitaminas do complexo B, ômega 3 e óleo de prímula também parecem ajudar na prevenção pela produção de prostaglandinas anti-inflamatórias que eles promovem. O magnésio, quando em deficiência, fica muito associado à ansiedade e estresse, que aumentam a percepção da dor. Então, pode ser reposto o magnésio no caso de deficiência para a prevenção de quadros de dismenorreia mais intenso. E também diminuir sal, açúcar na dieta, principalmente 7 a 10 dias antes do período menstrual, que está mais relacionada a uma retenção hídrica, mas, se possível, durante todo o mês, não só nesses 7 a 10 dias que antecedem o ciclo. Anti-inflamatório não esteroidal também é a medicação de primeira linha na prevenção de dismenorreia, não só no tratamento da crise, mas também na profilaxia. Anticoncepcional oral também pode ser utilizado como profilaxia. No caso de falha do anti-inflamatório ou em associação ao anti-inflamatório, com a ideia de inibir a ovulação e assim diminuir as prostaglandinas. E as terapias hormonais de longa duração também estão sendo bastante utilizadas, como a medroxprogesterona injetável, o Mirena, implante de etonogestrel, são muito aceitos e ajudam muito na profilaxia da dismenorreia. No caso da dismenorreia secundária, a profilaxia vai se dar a partir do tratamento da causa base dessa dor. O artigo que eu trouxe é do Brazilian Journal of Development. O título é Influência do exercício físico na dismenorreia e é um artigo de maio de 2020. O artigo traz que, na introdução, que aproximadamente 90% das mulheres experimentam dismenorreia em alguma fase da vida, mas a grande maioria não procura assistência médica porque consideram sintomas suportáveis. A maioria delas não tem o quadro de dismenorreia incapacitante. Também traz que a OMS recomenda que adultos entre 18 e 64 anos tenham uma prática de no mínimo 150 minutos por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de atividade aeróbica de intensidade vigorosa. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do exercício físico praticado regularmente sobre a dismenorreia. Quanto aos métodos, esse estudo foi um estudo transversal e descritivo, no qual participaram 74 mulheres selecionadas pela técnica de amostragem por conveniência
e dessas 74 mulheres foram excluídas aquelas que estavam em menopausa, amenorreia medicamentosa ou que fizeram esterectomia, no total de 15. Então, a amostra no final foi de 59 mulheres, no qual foram investigadas as características sociais, presença de comorbidades, caracterização do padrão menstrual e a prática de atividade física. Eles consideraram o nível de atividade física como sedentário, aquela pessoa que pratica menos de 100 minutos de atividade semanal, como moderada atividade física, aquela pessoa que pratica entre 100 e 200 minutos de atividade semanal, e uma pessoa extremamente ativa, aquela que pratica mais de 200 minutos de atividade semanal. Quanto à dismenorreia, ela foi classificada quanto ausente, quando não há dor, quanto leve, quando a dor não interfere nas atividades habituais, em dismenorreia moderada, quando a dor interfere e pode durar todo o ciclo menstrual, e grave, quando a dor não permite um desempenho normal, logo no primeiro dia do ciclo menstrual e vai acarretar em alterações vasculares ou gastrointestinais. Foi realizada análise estatística nessa amostra de pacientes. É uma análise descritiva da amostra, utilizando-se medianas e frequências, e análises comparativas também, comparando a regularidade do ciclo menstrual e a presença da dismenorreia moderada a grave, e também uma comparação entre o tipo de dismenorreia, excluindo-se a dismenorreia leve, e a percepção sobre o efeito do exercício físico na diminuição da dor. Quanto aos resultados, o estudo mostra que a mediana de idade foi de 25 anos, sendo que o mínimo foi 13 e o máximo 55, e a do IMC foi de 23,65, sendo o mínimo 17,7 e o máximo de 32,8. Da amostra, 32 mulheres relataram como principal ocupação a atividade de estudante, o que correspondeu a 57,1% da amostra. Dessas 59 mulheres entrevistadas, 45 delas possuíam um ciclo menstrual regular. Em relação à característica da dismenorreia, 38 das 59 mulheres tinham ausência de dismenorreia ou dismenorreia leve, 13 delas tinham dismenorreia moderada e 8 delas tinham dismenorreia grave, que correspondia a quase 14% da amostra. 42 delas negaram a presença de qualquer comorbidade, mas entre as doenças mais reportadas, a síndrome do ovário policístico foi a mais frequente, seguida por alterações na secreção dos hormônios tireoidianos. Quanto à quantidade de exercício físico em minutos por semana praticado nos últimos 3 meses, 16 delas eram sedentárias, que correspondia a 27% da amostra. 30% eram moderadas em relação à atividade física e 42% eram extremamente ativas. A musculação isolada ou associada a outra atividade foi a modalidade de exercício físico mais praticada, seguida de corrida, isolada ou associada a outra prática. A maioria das pacientes da amostra relatou ter percebido que a prática regular de exercício físico diminuiu a cólica menstrual e essa percepção foi mais prevalente entre as mulheres com dismenorreia moderada do que entre as mulheres com dismenorreia grave. A média de idade, mais ou menos o desvio padrão dentro de cada categoria de dismenorreia foram de 25,5, mais ou menos 9,6 anos para a ausência de dismenorreia ou dismenorreia leve, 24, mais ou menos 9,5 anos para a dismenorreia moderada e 22, mais ou menos 10,5 anos para dismenorreia grave, e não houve diferença significativa. As médias de IMC, mais ou menos desvio padrão, foram de 23,65, mais ou menos 3 para ausência de dismenorreia ou dismenorreia leve,
22,55, mais ou menos 3,6 para a dismenorreia moderada e 26,1, mais ou menos 4,1 para a dismenorreia grave, e também não houve diferença significativa. Dentre as mulheres com ciclo menstrual regular, 40% delas relataram presenças de dismenorreia moderada a grave, enquanto que 21% delas com ciclo irregular também possuíam dismenorreia moderada a grave. A percepção sobre o efeito do exercício físico na diminuição da dor entre as mulheres com dismenorreia moderada ou grave teve uma associação próxima da significância estatística. 61% das mulheres com dismenorreia moderada perceberam que a prática regular de exercício físico atenua as cólicas menstruais e apenas 12,5% das mulheres com dismenorreia grave tiveram essa percepção. Na discussão, o artigo traz que a atividade física pode ser importante no alívio da sintomatologia da dismenorreia e o benefício é proporcional ao nível de atividade física da paciente. Então, quanto mais ativa a paciente, maior o alívio dos sintomas. A atividade física resistida comparada à aeróbica tem ganhos semelhantes no alívio sintomatológico, e esses ganhos estão relacionados ao aumento na circulação sanguínea da pelve, que causa uma melhor irrigação da região, e também é conciliado com a associação da liberação de endorfinas endógenas e outros neurotransmissores. Em conjunto, há um ganho, então, em habilidade de lidar com o estresse diário também, amplificando os ganhos na sintomatologia da dismenorreia. Concluindo, a atividade física deve ser incentivada no alívio dos sintomas da dismenorreia, principalmente nas leves e moderadas. Deve ser recomendada como medida preventiva e ou terapêutica no tratamento da dismenorreia, sendo uma ótima opção de tratamento não medicamentoso. E o incentivo da atividade física para as pacientes, além de prevenir e aliviar os sintomas da dismenorreia e outros distúrbios menstruais, traz um ganho extremamente positivo e de grande valia na qualidade de vida da pessoa, lhe oferecendo ganhos físicos e psicológicos. É isso. Obrigada.